Fica aí, Luciano. Boa tarde a todos. Grupo 1 leu das perguntas 84 a 87 e 93 a 99 do Livro dos Espíritos. As perguntas de 84 a 87 referentes ao mundo normal primitivo, o grupo discutiu o fato de que, além do mundo e do universo em que nós vivemos e vemos, existe o mundo dos espíritos, né? Que na verdade preexiste a esse, quer dizer, antes deste planeta, antes do planeta Terra ser formado, os espíritos já estavam aqui. Na verdade, os espíritos superiores coordenaram a formação material deste planeta, então já preexistiam. E pensando na questão da evolução, desses planos são independentes, tá? E variam de uma ordem para outra de acordo com a evolução daqueles que ali habitam, considerando também que a verdadeira morada nossa, né, a vida espiritual, o plano espiritual, é de lá que nós viemos e será, né, para lá que nós vamos depois que desencarnamos, né? É claro aqui também que os espíritos estão por toda parte, né? Eles estão povoando aí o infinito, estão aí no universo, porque na verdade são instrumentos para a realização daquilo que Deus quer deste universo. Então os espíritos estão aí por toda parte, dando a evolução para os planos materiais, para os processos reencarnatórios, para tudo isso que nós já sabemos. Na última questão do item, na 87, a gente vê que existem alguns mundos, algumas regiões espirituais que são interditadas. Essa interdição ela está relacionada à condição moral, mental, emocional de cada espírito. Então quer dizer que nós não temos acesso a regiões mais adiantadas por falta de moral, por falta de equilíbrio, por falta de evolução, mas esses espíritos têm acesso, né, a regiões mais atrasadas, e aí que consiste então o porquê da evolução, né, de espíritos mais adiantados estarem aqui no planeta de provas e expiações, nos puxando ao progresso, que na verdade são as referências do bem que nós temos aqui, os grandes missionários, os grandes trabalhadores que estão reencarnando aqui, né, nos chamando, nos convidando ao progresso através do bem que eles fazem. Das questões 93 a 99, a gente tem aqui, da 93 a 95, a questão do perispírito, né? O Kardec perguntando se o espírito ele tem alguma cobertura, que na verdade isso é o que nós conhecemos aí de perispírito, que ele chama de perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que nós ao reencarnarmos buscamos essa estrutura espiritual com o fluido universal de cada globo. Quer dizer, eu estou reencarnado nesse planeta, meu corpo espiritual é proporcional, né, às condições deste planeta, porque é constituído dos fluidos deste planeta. O Kardec mais para frente pergunta a respeito da reencarnação de um espírito mais adiantado, se ele busca o perispírito, a constituição perispiritual da região que ele veio. Os espíritos deixam claro que não, pode ser adiantado, mas ele vai estar revestido fluidicamente, né, dentro de uma estrutura do planeta em que ele está reencarnado. A gente lembra aí o caso, né, o processo reencarnatório de Jesus, né, que aí alguns escritores, a literatura espírita vem dizer que foi um processo mais difícil, né, por ser um espírito mais adiantado, que teve que se reduzir a muito pouco para estar entre nós, e foi muito ainda, né? Diz aqui também que nós podemos, em alguns estados aí, estando em sonho ou vigília, nós podemos ver, né, o perispírito. Quando nós estamos dizendo que vimos o espírito
de tal pessoa, nós na verdade vimos o perispírito, nós vimos o corpo espiritual, que o espírito vai tomar a forma que quiser depois de desencarnado, geralmente tomando a forma muito característica da sua última reencarnação para ser reconhecido, né? Então, a forma mental, o que o espírito quiser, ele vai poder formar e conhecer o perispírito, desde que tenha condições para, né? Nem todos vão conseguir perceber, tá? Nós estávamos discutindo isso no grupo. O médium vidente vê o perispírito, vê o espírito ali, o perispírito, o Dr. Bezerra, né? O médium vidente vê, o audiente ouve o que ele vem a falar, o sensitivo sente as suas vibrações, o intuitivo percebe o que ele está tentando trazer. Então, de acordo com a mediunidade de cada um, nós podemos perceber aí o espírito. Das perguntas de 96 a 99, fala-se das diferentes ordens de espíritos. Os espíritos não são iguais, né? Pensando em questão evolutiva, fomos criados simples e ignorantes, né? Está lá atrás. Mas aí no decorrer das reencarnações a gente vai buscando evolução ou não, isso vai nos diferenciando no decorrer do tempo. E aí os espíritos, de uma forma didática, separa isso em 3 grandes categorias, né? Uma primeira categoria de espíritos mais adiantados, uma num plano intermediário, e uma terceira categoria de espíritos mais atrasados, e nós estamos sempre migrando para frente, para a evolução, tá? Fala aqui também dos espíritos que estão na segunda ordem, né? Que são espíritos já numa condição melhor, que também tem provas a suportar. São muitos espíritos adiantados, que estão aí dentro da área da ciência, da sabedoria, mas também tem suas limitações, então estão num processo evolutivo. Fala aqui também dos espíritos das categorias mais inferiores, que não são essencialmente maus, estão num momento de ignorância das leis de Deus, então estão sofrendo, mas estão buscando evolução. E são muitos espíritos que estão reencarnando agora, no nosso processo de regeneração. O grupo discutiu muito isso, né? Eu lembrei aqui, só a título de ilustração, de um livro do Vladimir Sanches, chamado A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, em que ele associa essa escala que os grupos vão falar depois, né, com o texto do Emmanuel no livro Roteiro, né, e coloca essa escala didaticamente dentro de uma pirâmide, só para a gente entender, e a gente percebe que os espíritos reencarnados, encarnados e desencarnados, que constituem a nossa orla terrestre, né, os mais atrasados estão da metade da pirâmide para baixo. Quer dizer, nós temos um maior número de espíritos reencarnados, encarnados e desencarnados, numa condição ainda de atraso, precisam evoluir muito e tal. E os espíritos mais adiantados, lá da primeira ordem, são os que estão ainda em condição menor aqui, né? Por isso que a gente tem só algumas referências de espíritos nobres, de missionários que passaram na Terra, até discutindo com o grupo, né? A gente vai ver que também não foram muitos, né? De repente são espíritos que tiveram várias reencarnações e fizeram a marca por cada era, né? Por cada período histórico por qual passaram, né? Então, foi isso que nós discutimos. Se o grupo quiser falar alguma coisa, alguém quiser perguntar... Tudo bem? Então, nós vamos ver o grupo 2. Bem, o grupo 2, nós falamos da escala, da escala espírita, da questão 100 a 106. A questão 100 fala do grau essa escala de acordo com o grau de adiantamento, qualidades e imperfeições do espírito. E ela divide dentro dessa questão, em espíritos imperfeitos, bons espíritos e os espíritos puros. Nessa terceira ordem, né, que a gente pega dentro dos espíritos imperfeitos,
São aqueles que têm propensão ao mal, ignorantes, orgulhosos, eles trabalham muito com a questão do egoísmo e as paixões mundanas. Não fazem mal, mas também não fazem bem. São aqueles que nos trazem os maus pensamentos, ficam tormentados com a nossa felicidade, eles ainda sentem inveja. A partir da questão 102, nós falamos dos espíritos impuros. Aqueles que nos trazem conselhos desleais, retardam o progresso, a linguagem com grosseria, baixeza em suas inclinações. Eles têm prazer em fazer o mal, em induzir o mal. Nós temos os espíritos levianos, na questão 103. São ignorantes, maliciosos, zombeteiros, atormentam, eles usam geralmente linguagem engraçadas. E aqui foi ilustrado com os ditos gnomos, né? São engraçadinhos, mas sempre estão ali zombeteiros. Na questão 104, classificou os pseudo-sábios. São espíritos que trabalham com a presunção, com o orgulho e com o ciúme. Na 105, os espíritos neutros, nem bastante bem, eles não são assim não são bastante bons para fazer o bem, mas também não são maus para fazer o mal, né? São titulados neutro. E eles sentem muitas saudades aqui da matéria, aqui das paixões mundanas. E o 106, a questão 106, são os batedores e perturbadores, que são os espíritos assim que eles terrorizam um pouco mais, porque eles vêm fazendo barulho, eles usam às vezes a matéria para derrubar alguma coisa, fazer algum barulho no móvel, e eles acabam assustando as pessoas, são os assombrações que temos por aí, né? Se o grupo quiser colocar alguma coisa a mais nessa classificação, acho que assim, o que a gente discutiu. Assim, só finalizando, né, nós discutimos a questão que esses espíritos, eles estão aqui na nossa volta. E a gente reitera que nós temos o poder, as rédeas da situação na mão, para deixar ou não a ação desse espírito em cima da gente, né? Então ele vem, ele induz, ele sopra alguma coisa no nosso ouvido, mas a gente tem a liberdade de falar, eu não vou acatar essa ordem, eu não vou acatar esse comando, porque nós temos esse livre-arbítrio, e eu acho que nós estamos aqui estudando para saber a inclinação, que às vezes aquele sopro que vem é de um desses espíritos que não querem o bem, muito pelo contrário, certo? Não, mas eu vou deixar o grupo 3, né? Acho que ele é alto. Tá bom, tá ótimo. Bom, nós pegamos as perguntas da 107 a 127, que fala sobre a questão da moral e intelectual do espírito, né? Lá frisa bastante que o intelecto tem que estar sempre andando junto com o moral. Porque se você buscar sempre o intelectual ou só o moral, vai haver um desequilíbrio com o espírito que isso vai prejudicar. E frisa bem também que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O crescimento espiritual é gradual e conforme a atitude que cada um tem, dependendo do carinho, né, do amor que você passa, da bondade, da caridade, da doação ao próximo. Deus não diferencia o espírito que errou mais ou menos. Todos, a partir do momento que se coloca no caminho do bem, é visto com os mesmos olhos por Deus. Ainda bem, né? Ou seja, um cara que errou mais, errou a vida inteira, lá com 50 anos ele resolveu seguir o caminho do bem. Ele tem o mesmo privilégio que uma pessoa que andou no caminho do bem a vida inteira. Deus não diferencia ninguém. Todos os espíritos também um dia chegarão à perfeição. E acho que a gente discutiu lá também, o que é interessante falar, é a gente saber usar o livre-arbítrio, que todos os grupos até agora falaram do livre-arbítrio. A gente tem ele, mas se não souber utilizar, do mesmo jeito que ele pode nos ajudar muito, ele pode prejudicar o espírito
assim, acarretar muitos maus, né? Porque você tem o livre-arbítrio, você pode sair daqui e fazer o que quiser. Então, pensar bem no que vai fazer, porque isso é o maior problema do espírito, isso eu acho, vejo comigo, que é o livre-arbítrio. Por a gente ter liberdade, às vezes a gente faz coisa que não é certa. Foi o que nós discutimos. Se quiser colocar mais alguma coisa aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Então, vou ver o grupo 4. Ah, aquela lá é igual eu. O nosso grupo tratou do retorno à vida corpórea, da vida corpórea à vida espiritual. Está falando da morte, a alma após a morte. O que acontece com essa alma, né? Que está perguntando o que acontece com o espírito após a morte. E ele fala que a alma se transforma em espírito. Mas, apesar disso, ela mantém a sua individualidade. Há um retorno para o todo universal, que é a vida espiritual, né? Mas também você mantém algumas características pessoais que podem ser vistas nos relatos, né, dos espíritos, que quando eles contam da vida terrena. Então, há essa individualidade, sim. E também a pergunta do que seja vida eterna e felicidade eterna. Vida eterna é toda a retomada da vida corporal para a vida espiritual. E felicidade eterna são aqueles espíritos puros e perfeitos que já passaram dos problemas que as pessoas têm, que os outros as perturbações. Então, eles conseguem viver nessa tranquilidade que é chamada de felicidade eterna. Mas eles acham que esse negócio de felicidade eterna, isso é só uma forma de falar, então não importa como é chamada, é só uma forma de denominar um estado, né? A separação da alma e do corpo é um processo doloroso. Aí eles dizem que a morte natural, aquela decorrente a esgotamento físico, da idade, consequência da perda de vitalidade dos órgãos, ela é uma coisa natural que não provoca dor, não. E mesmo aquelas mortes violentas, como decapitação, coisa súbita, morte súbita, às vezes a alma se desliga do corpo antes. Então, às vezes não é um processo doloroso. Mas nos casos dos espíritos que são muito ligados à sensualidade, ao aspecto material, esse desligamento pode não ser tão rápido, ele pode durar dias, meses e até anos, às vezes, horas, né, e dias. Não há uma regra definida para essa separação. A sensação também, no momento de desligamento, ela vai depender da atuação da pessoa enquanto encarnado na Terra. Então, isso não é uma regra geral para todos. Tem uns que vão ficar, os justos vão ficar aliviados, aqueles não tão justos, né, envergonhados, arrependidos, uma série de sensações. A perturbação do espírito, né? Nós falamos da pergunta 145 até a 149 até a 165. A perturbação do espírito. O corpo, quando a alma deixa, ele pode sofrer algumas perturbações, alguns desnorteamentos, dependendo do grau da elevação, né? Também pode variar. Pode ser, para se desligar da matéria, ele pode demorar dias, meses, anos, porque morte pode ser um processo rápido e um processo demorado. Ela apresenta também, essa perturbação apresenta características particulares de acordo com o caráter do indivíduo e o jeito como ele morreu, né? A morte violenta, ele pode ficar atordoado, ele pode não acreditar que morreu. Tem alguns casos que ele cita do suicida, que ele fica lá e fica vendo até o processo de decomposição do corpo, né? E tem o último item, que fala no caso da morte coletiva, todos os que perecem ao mesmo tempo, nem sempre se veem ao mesmo tempo. Na perturbação que se segue, cada um vai para o lado e se preocupa com seus assuntos, com o que lhe interessa, né? Então, é mais ou menos como aqui, assim, cada um por si, de certa forma. E é isso o nosso item, nosso capítulo 3.
É o 5 agora, né? Ah, ela tá meio baixinha. Sobre o Livro dos Espíritos, nós estudamos no capítulo 6 da vida espírita sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, da pergunta 237 a 256. Então, o espírito, após o desencarne, ele mantém as suas percepções e vão um pouco mais além por eles estarem livres da matéria. Então, tudo que ficou obstruído nessa parte de percepções, eles têm uma facilidade maior a partir do momento do desencarne, que estão sem a matéria. Quanto mais se aproxima da perfeição, mais sábio o espírito se torna e mais conhecimento dos princípios das coisas eles têm. O tempo para os espíritos e para a gente é diferente. O que a gente passa aqui devagar, lá passa como um instante. Eles até citam um exemplo do século. O século para nós demora um tempão para passar e para eles é como um instante na eternidade. Com relação a percepções, com relação a presente, passado e futuro, com relação ao presente, para eles terem a percepção do presente depende da elevação do espírito. Com relação ao passado, também. Porém, se eles começam a viver das lembranças, relembrar o que já passou, eles começam a viver aquilo de novo e aquilo passa a ser um presente para eles novamente. Com relação ao futuro, também depende da elevação do espírito. Espíritos elevados, eles têm perfeito conhecimento sobre o futuro, só que nem sempre têm permissão para revelar. E lá pergunta se é completa essa percepção do futuro. Aí fala que não, porque só Deus é soberano. Então, por mais que eles saibam o que vai acontecer, não sabe completamente o que vai acontecer. Sobre o aspecto dos espíritos veem em Deus. Só os espíritos superiores o podem ver. Os inferiores, como nós, podem o sentir e o adivinhar. Aí fala sobre as pessoas que falam que pode fazer tal coisa ou não pode fazer tal coisa, porque Deus permite ou Deus não permite. Aí pergunta se Deus tem esse contato mesmo diretamente com nós encarnados. Fala que não. Que esse contato vem, Deus passa suas ordens aos espíritos imediatamente superiores e em perfeição e instrução. Com relação à visão dos espíritos, eles têm uma visão mais abrangente do que a nossa, por não ter a matéria. Então, eles conseguem ver mais coisas do que nós. A gente fica limitado, por exemplo, a estar aqui dentro dessa sala e está enxergando só aqui. Eles não, eles conseguem ver tudo. E dependendo da evolução do espírito, ele consegue saber o que está acontecendo aqui no hemisfério sul, quanto no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, a visão dele é abrangente, dependendo da sua evolução, até esse nível. Com relação aos sons, eles percebem mais que nós. Se são sensíveis a músicas, fala que sim, só que em mais quantidade as músicas celestes, por serem mais belas. Com relação à natureza, também tem a percepção do que é belo, de se admirar tudo isso. E sobre o sofrimento, pergunta sobre o sofrimento físico, fadiga, esse tipo de coisa. Eles têm o conhecimento por já terem passado por isso, mas não o sentem na carne, né? Por não experimentarem materialmente a situação. A gente tem aqueles casos de exceções de espíritos que desencarnam, por exemplo, por um acidente, e, por exemplo, machucam a perna e ficam ali aquele tempo com dor. Na verdade, isso é da imperfeição do espírito, porque ele já não tem mais matéria, ele não tem por que sentir dor. Então, pergunta se os espíritos sofrem. Eles sim, eles sofrem. Só que o sofrimento dos espíritos são pelas angústias morais, que na verdade dói muito mais do que as nossas dores físicas. Com relação a sentimentos de frio e calor, sensações de frio e calor, eles também não têm. Quando um espírito se questiona sobre esse fator de estar sentindo essas sensações, na verdade são remanescências do que apareceram durante a vida. Ou então a maneira de comparar o que estão passando, o que estão sentindo, com o conhecimento que têm. Então é onde há essa comparação, mas só nesse sentido, eles não têm essa percepção.
Grupo 6. Vou aumentar um pouquinho. O grupo 6 ficou com a pergunta 257, que dá continuidade ao que ela acabou de falar. Isso aqui fala mais sobre o sofrimento do espírito, o sofrimento enquanto a alma percebe a dor através do corpo pela ligação do perispírito. Então, quanto mais denso é a matéria, o espírito, ele tem mais dificuldade de se desligar do corpo, de aceitar que desencarnou, mais ele sofre. É o exemplo de quando se amputa um membro, que se o espírito tem uma menor elevação moral, ele vai sentir aquela dor, porque é uma dor que ele em vida experimentou, ele sentiu, ele sabe como foi aquela dor, ele conheceu aquele sentimento. O livro dá um exemplo do suicida, que ele relata que sentia os vermes roendo o corpo e fala exatamente sobre esse tema. Enquanto nós estamos vivos, a gente não sente os vermes roendo o nosso corpo, mas se ele, espírito, estava sentindo isso, é porque ele estava muito ligado à matéria, porque ele, como optou pela morte, ele ainda não estava preparado para aquilo. Do momento da morte, o desligamento mais lento ou não, depende de como nós vivemos a nossa vida e a nossa elevação moral. Quanto mais elevado o espírito, menos o espírito sente a matéria, e o contrário é verdadeiro. Um espírito que é muito materialista, que não consegue se desligar, ele vai sentir mais dores, dependendo do tempo que ele demorar para aceitar. E o mesmo ocorre com os espíritos menos elevados, tem dificuldade de se fazerem invisíveis aos espíritos mais elevados. Eles são percebidos com mais facilidade. E o sofrimento, enquanto a gente é desencarnado, como já foi dito, depende muito da vida que nós levamos, das opções que nós fizemos, de como nós usamos nosso livre-arbítrio. Depende muito de tudo que a gente fez, se a gente não aceitou nossa missão. Está tudo ligado. Então, a gente vai sofrer de acordo com as nossas opções. É isso. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ficou bem claro, né? Eu gostaria de convidar vocês para pegar o livro dos Espíritos depois em casa e retornar nesse assunto, porque aqui foi apenas um resumo, porque tem muita coisa para ser estudado, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, tiver um tempinho, estado da alma após a morte. Então, tem um capítulo muito grande que vale a pena retornar esses estudos. Então, nós vamos encerrar, né? Se vocês não têm alguém... Oi? Ah, sim. E se vocês também quiserem conhecer... Tá. Vou fazer uma propaganda aqui também do coral, né? Se vocês quiserem conhecer o coral, Sol Maior aqui do Luz e Amor, onde que eu tenho a honra de fazer parte, a Denise... Quem mais? A Márcia, né? A Márcia. E aí, se vocês quiserem ouvir a gente cantar um pouquinho e depois assistir a palestra, eu acho que vai ser um sábado assim, bem agradável. Então, nós vamos encerrar. Agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Então, vamos levar conosco todas essas energias, toda essa vibração de amor que todos nós recebemos. Vamos levar para a nossa casa, para os nossos familiares, para que, retornando, possamos continuar com essas mesmas pazes que aqui se encontramos. Então, vamos agradecer a Deus, permanecer essa semana vigilante, em oração, para que possamos retornar a semana que vem com muita alegria. Que Jesus esteja em nossos corações e que dê a todos nós muita paz. Que assim seja. Então, até semana que vem, se Deus quiser.